Né? E sempre que tem uma informação assim de futrica, de fofoquinha, a gente gosta. Né? Vocês viram? Ó, agora a câmera vai abrindo e vocês vão perceber por que eu estava tão à vontade aqui. Ó. Já peguei o meu banquinho da futrica, da Candinha, para quem entende o linguajar antigo, para a gente falar um pouquinho de Nicolás Maduro, né? Depois dos Estados Unidos aplicarem novas sanções à Venezuela por conta ali do cerco que ele tem feito à oposição nas eleições previstas agora para julho, Nicolás Maduro mandou um recado para o presidente norte-americano Joe Biden, ali num programa de televisão na estatal, e ele tentou falar um inglês ali, dando um recado, né? Mas acabou que virou piada a forma como ele se manifestou, inclusive entre os próprios apoiadores deles. Eles não conseguiram conter a manifestação justamente por conta desse idioma, assim, diferenciado de Nicolás Maduro. Ele disse que não quer fechar a porta do diálogo com ninguém, né? E arriscou a mensagem em inglês para Biden: se você quer, eu quero. Se você não quer, eu não quero. Veja se vocês, ou ouçam, né, para ver se vocês conseguem compreender. Essa era a mensagem mesmo que Nicolás Maduro passou. Vamos ver. Nunca cerraré la puerta del diálogo con nadie. Le digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje. I you Guam, I Guam. I you do Guam, I do Guam. En caraqueño, si tú quieres, yo quiero. Si tú no quieres, yo no quiero. Punto final. Nunca cerraré la puerta del diálogo con nadie. Le digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje. I you Guam, I Guam. I you do Guam, I do Guam. En caraqueño, si tú quieres, yo quiero. Si tú no quieres, yo no quiero. Punto final. Era melhor. Ai, eu tô chorando. Eu tô chorando porque era melhor ele ter usado então um caraquenho e pedir pra alguém fazer a tradução pro presidente Joe Biden, né, Gustavo Segre? Você acha que o idioma do Nicolás Maduro tá da mesma forma que o governo dele ou da mesma forma que o processo eleitoral lá na Venezuela? Conta, você tá chorando mesmo. Conta a lenda que o Maduro foi para Washington. Foi? Foi. E ele ligou para a recepção e falou assim: tuti, tu. Aí a recepcionista falou: não estou entendendo, desculpa. Passou para o outro. Falou: desculpa, senhor presidente, eu não estou entendendo. De verdade. Tuti, tu. Aí falou: desculpa, não estou entendendo. Está ocupado o telefone. Aí passou para o outro. Aí perguntou: o que foi que quis falar? Eu quis falar: 2 tés, 2 chás para a habitação 222. Tu. Ô, Piperno, o que você tem a dizer depois dessa? Eu só entendi, assim, não é que eu entendi, eu fiquei com a suspeita de ter entendido uma coisa. Eu falo um negócio parecido com Guam. Eu pensei no país lá, né? É da China. Perto lá no Oriente e tal, né? Guam, não sei o que, Guam. Veja, vendo o Maduro falar inglês, Joel Santana deve ter se sentido um personagem... Deve ter se sentido o próprio Joe Biden. Olha, eu sou... Já pode trabalhar em Hollywood. Discípulo de Shakespeare. Né? Ou o que o Joel Santana deve ter imaginado. Né? Porque Joel Santana a gente sabe que não era de uma afluência exatamente notória e tal. Mas... Ele se fazia entender. Aliás, até dava instruções para o time de futebol. Estava considerando isso. O João Maduro podia contratar o Joel Santana para ser o professor de inglês básico. Exatamente. Aí, depois, de intermediário para frente e tal, aí ele contrataria, quem sabe, aí um nativo, um americano, um inglês e tal, né? Enfim. As coisas na Venezuela, né, Gani, são tão surpreendentes que beiram ao cômico, né? Que parecem, né, nem parecem que é verdade, parecem uma grande brincadeira, né? Aliás, eu acho que esse foi o momento
momento de mais humanidade por parte dele, né? Porque todas as declarações dele são horrorosas. Isso aí até deu um certo senso de humor, humanizou um pouco um ditador cruel, sanguinário. Não, mas você não gostava daquela do passarinho, que ele falou que encontrou um passarinho lá, que era o Chaves? Que falava como... que mandava recados do Chaves. Como ele teria que agir. Pois é. E assim, eu fiquei na dúvida se ele estava falando inglês, eu não tive dúvidas, né? Mas se ele estava falando espanhol, ou algum dialeto chinês de verdade, que ele fala guan, guan. Eu falei, será que ele está falando chinês ali? Faltou terminar dizendo, loser. Agora, Segré, eu vou te falar uma coisa. O inglês dele é infinitamente melhor do que o governo dele. Nossa, eu acho que eu estava com medo da comparação que você ia fazer. Agora, eu quero entender de vocês se todas essas sanções também apresentadas pelos Estados Unidos agora e que tiveram esse recado muito engraçado aí do presidente Nicolás Maduro, se elas podem mudar o curso das coisas que já estão em andamento ali para uma eleição bem fajuta do país, hein, Gustavo Segré? Eu não vejo, porque o risco do Maduro perder a eleição, se tiver eleições transparentes, com opositores competitivos, é enorme. E aonde vai terminar o Maduro? E ele sabe, ou termina preso, ou ele tem que negociar algum asilo em algum país daqueles amigos dele, né? Ou Cuba, ou Nicarágua, ou Irã, que vendeu os aviões, ou sei lá. Então, o futuro de Maduro é muito complicado. O que ele tem a perder? Nada. E quando alguém não tem nada a perder, o risco de que ele redobre a aposta é muito grande. Então, o que vai perder? Nada, vai continuar nessa fase. Você concorda com o Segré, Piperno? Concordo. Eu acho que ele tem uma única saída, honrosa, entre aspas, é buscar um asilo político. Isso é possível. Se ele continuar no país, o que vai acontecer? Você acha que algum tipo de anistia também poderia facilitar esse processo? Mas eu acho que ele já cruzou essa linha, né? É muito difícil negociar alguma anistia política. Até porque, claro que tem muita gente que vai partir para a vingança mesmo, e com razão, né? O que ele fez com a oposição, né, nos últimos tempos aí, desde que assumiu, né, é algo que certamente deixou muitas fissuras na sociedade venezuelana. Agora, a questão das sanções econômicas, elas maltratam e torturam a população, e isso tem sido cada vez mais comprovado. Porque é o seguinte, o dirigente político, o ditador e tal, ele vai viver no bem bom sempre. A população ela vai sofrer cada vez mais. E não existe, pelo menos nesse passado recente, nenhum país que tenha sucumbido às sanções econômicas. Nenhum ditador que tenha... O ditador, de um jeito, ele fica. Quando aconteceram sanções muito rigorosas à Rússia, por exemplo, havia expectativa de mudanças e tal. E o país voltou, inclusive, a crescer. Inclusive, a projeção da FMI, quase 3,5% de crescimento econômico da Rússia nesse ano.